Boa noite, tudo bem? A aula de hoje, deixa eu abrir aqui. A aula de hoje, então, é o ensino e aprendizagem através de jogos e brincadeiras. Vou estar enfocando mais os jogos, né? Mas vamos falar um pouquinho das brincadeiras também. Será que os jogos e as brincadeiras, eles proporcionam meios para ajudar no aprendizado? Será que sim? Vamos lá. Essa página. Bom, a primeira aula hoje, então, vou estar falando mais sobre os jogos, tá? Então, o conceito geral de jogos e brincadeiras, né? Vamos ver se existe realmente um conceito, né? Um único conceito de jogos e brincadeiras. Se existe vários conceitos, depende do autor, né? Um puxa para cá, outro puxa para lá. Também depende dos jogos, né? Não existe só um tipo de jogo, mas vamos falar de um jogo geral, abrangente geral, né? Vamos abranger a palavra jogo de uma forma geral. Então, para nós começarmos, nós vamos falar um pouquinho de brincar, né? A brincadeira. Se é brincadeira, então o que a brincadeira proporciona? Brincar, né? Então, o brincar é uma característica inerente do ser humano. Então, não existe idade, né, para se brincar. Qualquer ser humano brinca. Então, o brincar não é só da criança, né? Então, o adulto também ele gosta de brincar. Então, vamos ver o que o texto fala aqui. Não está voltado, então, o brincar, né, somente para a criança. E por isso o adulto também brinca, em especial aquele que tem conhecimento dos benefícios trazido por essa atividade fantástica, que é o brincar, né? Se todos soubessem o que o brincar pode trazer de benefício para a nossa saúde, para a nossa vida, né, todos brincariam, né? Ou seja, todos não deixariam de ser criança, porque existe uma definição que o brincar só é de criança, né? Mas que tem se tornado essa brincadeira, esse brincar, tornado estranho em nossas vidas hoje em dia. Estranho por quê? Porque as brincadeiras foram eliminadas ou foram substituídas por outras consideradas brincadeiras produtivas, né? Devido a muitos fatores isso aconteceu, entre os quais podemos citar então a redução do espaço geográfico, né? Hoje já as casas já não têm quintais, né, como antes, já não tem mais árvores, tanto quanto antes podia subir muros, né? Ou às vezes você vê casa cercada por muro e cerca elétrica, né? Ou às vezes com muro, mas com restrições, que você nem quase chegar perto do muro pode, né? Devido ao cachorro e outras coisas perigosas que existem, isso devido à mudança, né, no nosso estado social, né? Onde o perigo também invade. Então, espaço geográfico e com o crescimento das cidades, né, o espaço menor, as mudanças do hábito de vida da população, a população mudou o hábito de vida em decorrência, né, da tecnologia, do avanço, né? Então, assim, não se tem mais, nem se pode, né, comprar um espaço grande para você viver bem, em que as crianças, né, possam ter um local apropriado para eles estarem brincando ou inventar brincadeira, né? Então, o hábito de vida realmente da população mudou com o advento da tecnologia e a falta de conhecimento sobre o assunto também. Hoje em dia, né, muitos não sabem nem o que é brincadeira. Então, vamos fazer uma brincadeira. Como tal, né? Alguns nem gostam mais, já estão calejados, né, de ter a vida numa sequência que não tem mais tempo para brincar e também, às vezes, nem sabe. Então, vamos passar aqui outro slide. Então, segundo Adriana Friedman, no século XIX e XX, o paradoxo em torno de brincar dificultou, então, a sua definição, né? Na verdade, eles pensavam, né, que era uma coisa, enfim, né? E aí, com o advento das alterações, das mudanças, já não se pode mais falar, né, da mesma forma, definir da mesma forma que antes. Dificultou, então, a definição de brincar, levando a diferentes explicações sobre
como, por que, quando o brincar acontece. Abordando também as transformações que ocorreram com o tempo e o advento das fábricas, que passaram a dar mais atenção à funcionalidade desse brinquedo direcionado a fins pedagógicos. Antigamente, né, os brinquedos eram diferentes. Não tinha tanta tecnologia, né, também. E também hoje em dia tudo tem um porquê. Né? Hoje em dia você encontra muitos brinquedos didáticos, okay? E brincadeiras também voltadas ao aprendizado. Né? Então, no século XIX, a indústria de brinquedo não existia. E tais atividades ficavam sob o comando de oficinas e dos artesãos que fabricavam os brinquedos. Né? Então, eles eram mais ricos e eles deixavam o que a criança tinha mais criatividade em usar esse objeto, que era um brinquedo, para inventar suas brincadeiras. Né? Hoje em dia, não. O brinquedo, hoje em dia, ele já dita as regras. Ele anda, ele faz, ele produz som, né? Ele já mostra o que tem que ser feito. A criança pouco consegue ter, vamos dizer assim, criatividade para utilizá-lo. Então, já no século XX, com a Revolução Industrial, né, o lúdico foi transformado em produto de consumo, olha aqui, de alta rentabilidade. Né? Então, hoje eles querem realmente fazer algo para você estar se divertindo, ou algo para você considerar lúdico, agradável a você, né? Uma brincadeira agradável, mas custa muito caro. Né? Vocês podem ver hoje em dia, realmente a cor é bonita, o tecido, a marca, né? Enfim. Assim, a história e a evolução do lúdico caminham junto com o grande movimento da humanidade. Com a inovação e os avanços da tecnologia. Então, assim, a história e a evolução do lúdico caminham juntos com o grande movimento da humanidade. E também junto com quem? Com a inovação e avanço da tecnologia. Então, hoje se divertir, né? Hoje fazer algo que é benefício para você, se alegrar, né? Porque o lúdico significa isso, quando você faz alguma coisa que te agrada, né? Então, eles caminham juntos, não tem como você agora, né, separar. Tem pessoas que nem sabem mais, nem têm conhecimento de objetos ou brinquedos, né, do passado, e nem de brincadeiras, né, gostosas, que não precisa nem de um material. Tem brincadeira que você não precisa nem de brinquedo, nem de objeto. Hoje em dia realmente está escasso isso, né? E nós como professores, nós devemos conhecer esse lado, né? E tentar realmente proporcionar aos alunos, né, esse lúdico de forma mais saudável. Bom, então, nesse sentido, então, os avanços tecnológicos, apesar de não ter chegado com a mesma intensidade nas escolas, né, quanto na parte de rentabilidade social em geral, nas escolas, como tem chegado em diversos setores relacionados à vida das pessoas, como, por exemplo, na área da medicina, na área da agricultura, da pecuária, transporte e outras áreas mais. Né? Essas áreas realmente, o avanço tecnológico chegou muito mais, né, intensamente do que na escola. No entanto, tem contribuído para que aconteça uma abertura maior com relação à introdução de novos elementos metodológicos nas aulas. Exatamente isso. Então, sendo os jogos e as brincadeiras uma ferramenta hoje utilizada para se ter um melhor resultado no aprendizado das crianças da educação infantil, do ensino fundamental, 1 e 2 também, tá? Eu colocaria aqui. Então, assim, hoje há pessoas que se falam, as crianças hoje em dia não têm tempo para brincar mais, né? Você fala também, as crianças hoje em dia não brincam como antigamente, não é verdade? É exatamente isso, né? Então, tem diversas atividades tecnológicas que estão atrapalhando, né, o lúdico da criança hoje em dia.
Mas o importante é que a escola abriu os olhos, né? E hoje a educação utiliza os jogos e as brincadeiras como uma ferramenta útil no processo de ensino-aprendizado, né? Então é algo que a criança gosta. Então, como diz, bora lá, né? Aprender brincando, bora lá aprender jogando, né? Então, assim, dá mais trabalho para o professor construir uma aula lúdica, né? Uma aula gostosa, uma aula agradável, através de brincadeiras e de jogos, né? Mas é uma coisa que é muito importante. Então, o jogo. O que é? O jogo é uma atividade, então, segundo, né, essa autora que nós estamos falando, Kishimoto, é uma atividade estruturada, parte de um princípio de regras claras e de fácil entendimento. Precisa ter esse padrão, né? Você construir um jogo com regras difíceis de ser entendido, né? As regras assim, muito você não tem condições de jogar. Eu já comprei, né, joguinhos que você pega ali o índice para você aprender como que se joga, você nem consegue entender. Então, como é que vai conseguir jogar, né? Então, assim, é uma atividade estruturada. Ou seja, se ela é estruturada, ela tem as suas regras, né? Seu início, meio e fim. Então, o jogo ela é estruturado, ok? Elas têm regras. Claro que as regras são de acordo com a idade, você vai adaptar essa regra de acordo com a idade, né, do ser humano. Se é uma criança, está na pré-escola, no ensino da educação infantil, se está no ensino fundamental, né, 1 ou 2, ensino médio e assim vai, né? Bom, vamos passar. Então, já que o jogo, né, e as brincadeiras são usadas como um material como meio, né, para melhorar o aprendizado, então vamos ver o que ele faz. Olha, o jogo ele é considerado facilitador do aprendizado. Sim, ele é um facilitador lúdico, né? Ele é motivador. Sim, através do jogo você pode motivar a criança, né? A criança às vezes não se interessa por algum conteúdo e ele jogando, brincando, ele vai se interessar. Proporciona experiências expressivas corporais que possibilitam a movimentação. Sim, tem jogos que você proporciona essa experiência expressiva do corpo, né? E que aí favorece, então, a movimentação para essa criança ter mais coordenação e interação. Cria relações significantes com o mundo físico, né? Com o espaço dela, e social, ou seja, a atitude dela com as pessoas, né? Da criança ou do ser humano, né? Como um todo, a criança, o ser humano como um todo, né? Ela cria essa relação significativa, né? Entre o meio físico, o meio que ela vive, e a parte social, né? Entre o grupo de pessoas. Proporciona aulas atrativas e prazerosas. Sim, ela pode. O jogo pode, a tua aula pode ficar atrativa. Ela pode ser prazerosa, a criança pode gostar da tua aula a partir de quando você começa a programar, né, atividades, brincadeiras ou jogos para ensinar a matemática, para ensinar português, para ensinar as ciências, né, e outros conteúdos mais. Estimula a imaginação. Sim, você pode escolher jogos, né, e brincadeiras que podem estimular a imaginação da criança. A criança, quando joga, ela aprende o valor do grupo. Então, assim, o que é o valor do grupo? Na verdade, é a integração entre os colegas, respeito entre os colegas, né? Estímulo, né? Que um estimula o outro, né? Vai, você consegue, vamos aqui, me ajuda aqui, né? Ou seja, um trabalho em conjunto. Né? Então, a criança ganha com tudo isso. Então, olha só, o que Aldous Biachin fala em 2010, fala, o jogo, em seus vários aspectos, pode desempenhar uma função impulsionadora do processo de desenvolvimento e aprendizado da criança. E isso acontece por quê? Porque a criança, em início de desenvolvimento, né, vive em um meio ambiente em constante mudança.
e com uma imensa quantidade de objetos que ela não conhece e domina. E nesse contexto nesse contexto que o jogo ganha um espaço como ferramenta ideal da aprendizagem. Na medida que se propõe estímulo ao interesse do aluno, né? Se você não proporcionar uma atividade que vai estimular o interesse do aluno, aí ele não vai ter esse objetivo, mas você precisa ver um meio, né, que possa estimular o interesse do aluno. O jogo ajuda a construir novas descobertas, sim, desenvolve e enriquece suas personalidades e simboliza um instrumento pedagógico que leva o professor à condição de condutor, estimulador e avaliador do aprendizado. Olha que interessante, né? Que interessante o quadro em que você, professor, ocupa, né? O condutor estimulador. Não é você que faz, né? E você pode avaliar, mas você deixa ele desenvolver, né? Você estimula, conduz, mas você não faz, ok? O aprendizado. Opa, passou aqui. Então, em educação, a utilização de um programa que estimule a atividade psicomotora. Então, toda a atividade psicomotora que você já viu, né, já estudaram, a parte da psicomotricidade, né, especialmente por meio de jogos, permite que o desempenho psicomotor da criança, né, que entra toda a psicomotricidade, né, estruturação temporal, lateralidade, coordenação motora específica, coordenação motora normal, né? Então, permite que esse desempenho psicomotor da criança, enquanto joga, alcance níveis que só mesmo a motivação intrínseca consegue. Ou seja, já está dizendo que o psicomotor depende do eu dele também, né? Depende do interesse dele, do gostar dele, do envolvimento dele nessa atividade. Então, por isso que você precisa estar estimulando, para que ele se motiva também, né? Ao mesmo tempo, favorece, né, o jogo a concentração, a atenção, já sabe, né? O engajamento e a imaginação, né, como já tínhamos falado anteriormente. Como consequência, a criança fica mais calma, relaxada, né? E aprende a pensar, estimulando sua inteligência. Nossa, olha que benefícios, né? São diversos benefícios que o jogo pode proporcionar. Agora nós vamos ter que colocar a mão na massa e procurar que atividade, que jogos é esse que pode estimular todos esses aspectos que nós estamos discutindo aqui, certo? Nesse contexto, precisamos elucidar os pontos de contato com a realidade, então, né? A fim de que o jogo seja significativo para a criança. Para você saber se o jogo vai ser significativo, né, se aquela atividade vai ser significativa, você precisa conhecer as fases de desenvolvimento dessa criança ou desse ser humano. Por isso, nas aulas anteriores, nós aprendemos, né, sobre as fases de desenvolvimento motor. O que ela consegue fazer? Se você der uma atividade em que ela não consegue fazer, vai chegar ao ponto de desestimulá-la. Ela vai dizer, eu não consigo, né? Eu não posso. Então, você precisa conhecer o desenvolvimento dela. Assim, você vai saber o que vai ser significativo para ela. E também a parte emocional, né? A parte cognitiva dela também, o que ela é capaz de fazer também, né? Então, por meio da observação do desempenho das crianças com seus jogos, podemos avaliar. O que nós podemos avaliar? Olha isso, o nível do seu desenvolvimento motor e cognitivo. Claro, né, você dá condições para desenvolver uma atividade através de brincadeira, de jogo, e você observa se ela vai ser capaz ou não de desenvolver aquela atividade. E se você colocar meios para que ela estimule o cognitivo dela, né? E você vai observar se ela dá resposta, né, do cognitivo ou não, e do motor também, né? Então, no lúdico, manifestam suas potencialidades, né? E ao observá-las, poderemos enriquecer sua aprendizagem, favorecendo, por meio dos jogos, os nutrientes do seu desenvolvimento. Olha que interessante. Então,
através dessas atividades, você, professora, pode perceber o que está faltando no teu aluno, né? Que aspecto que você precisa trabalhar melhor nele, ok? Então, é um meio também para você avaliar a condição. Jogos didáticos, né? Nós vamos focar mais nos jogos didáticos, né? Nós sabemos que tem outros tipos de jogos, mas hoje nós vamos estar falando isso. Bom, eu vou dar uma lembrada para vocês, né, sobre o modelo de desenvolvimento motor que nós estávamos falando nas aulas anteriores, né? Lembra da ampulheta de Galahu, né? Lembra das fases motoras, né? Então, no início, começa sempre de baixo para cima, né? O desenvolvimento, né, é de baixo para cima. Então, desde antes de nascermos, né, que está na fase reflexiva, daí pós-nascimento, a fase reflexiva, depois tem a fase motora rudimentar, a fase motora fundamental e a fase motora especializada. Lembra? Muito bem. Nós estamos falando, então, de sequência de habilidades motoras básicas, né? As básicas. Então, nós vamos estar falando de que fase? Aqui, desse outro lado. Fase motora fundamental, que abrange que idade? Olha aqui, ó, em torno de 2 a 7 anos de idade. Okay? Então, ela se inicia com 2 anos, essa fase motora fundamental, tá? E ela termina em torno de 7 anos, ok? Então, nós sabemos que nessa fase nós temos 3 estágios, né? Então, nós vamos falar aqui mais do estágio maduro, de 6 a 7 anos. Então, nós vamos estar falando na saída já da fase motora fundamental, né? É onde começa o ensino fundamental 1, não é verdade? O ensino fundamental 1. Vamos lá. As habilidades motoras, né, nessa fase, essas crianças conseguem desempenhar as habilidades de locomoção, manipulação e de estabilidade, como nós já tínhamos conversado, lembra? Então, a de locomoção inclui movimentos motores, caminhar, correr, saltar, saltitar, né? A de manipulação, alcançar, segurar, soltar, lançar, pegar, chutar, bater, puxar, empurrar, rolar, os brinquedos ou material, né? E de estabilidade é o equilíbrio, tanto estático quanto equilíbrio dinâmico, né? Equilíbrio estático, então, você parada. E equilíbrio dinâmico seria caminhar em certa faixa estreita, né? Pular de um pé só, enfim, tá? E a estabilidade, o equilíbrio, nós já tínhamos falado, eu continuo falando para vocês, que a estabilidade, o equilíbrio do corpo, você tem em tudo que você faz. Se você for andar, você tem que ter o equilíbrio. Se você for correr, você também tem que ter o equilíbrio. O equilíbrio nos teus movimentos, né? Então, a estabilidade você tem geral. Você nunca fica longe, você nunca tem como você, eu não estou entrando em equilíbrio. Para começar, para você estar em pé ou sentado, você está em equilíbrio. Por quê? O equilíbrio, a estabilidade, né, dos movimentos se dá pela contração dos músculos, né, pela coordenação dos músculos do teu corpo, faz com que o teu corpo permaneça numa postura, numa posição. Se você deita, você tem um equilíbrio. Se você está em pé, você tem outro equilíbrio. Se você está sentado, você tem outro equilíbrio. Se você está nadando, você tem outro equilíbrio, né? Porque os movimentos são diferentes, então o teu corpo precisa estar coordenado, né? Então o teu equilíbrio em andar não é você cair para um lado e cair para o outro, né? Você manter a postura e continuar em linha reta, ok? Ou em zigue-zague, ou uma coisa parecida, tá? Então nós estamos falando de crianças que estão saindo da fase motora fundamental, de 6 a 7 anos. Então, elas conseguem fazer essas atividades. Então, o desafio, né? Então, eu gostaria que vocês lessem esse artigo aqui, que está no portal, ok? O ensino e aprendizagem através de jogos e brincadeira. Que vocês, essa semana, possam estar, então, lendo, né, fazendo um resumo, né, grifando os principais itens, tópicos, né, desse artigo, guardando e escrevendo as suas dúvidas, né, para vocês estarem pessoalmente depois estarem sanando comigo, certo? E aí depois vocês fazem esse desafio, ok? Você vai construir então um jogo,
Eu falo um jogo didático porque nós estamos aqui, além dele ser lúdico, além dele ser agradável, prazeroso, nós queremos ensinar uma criança através deste jogo, tá bom? Então, esse jogo segue algumas normas, ok? Vamos ver as normas? Vamos ver se vocês entendem. Deve ser para escolares do ensino fundamental 1, ok? Então, a faixa é essa daqui, ó, que eu mostrei para vocês, certo? De 6 a 7 anos, ok? Essa é a faixa, tá bom? Da idade. Deve ter movimentos de locomoção. Acabei de falar, quem são os movimentos de locomoção? Aqui, ó. Caminhar, correr, saltitar, tá? Saltar. Então, deve ter esse tipo de movimentos. Deve ser construído com material que você pode confeccionar e não comprado. De repente você faz uma atividade que você pular alguma coisa. Essa é uma coisa que você arranja, uma sucata, alguma coisa, tá bom? Você que vai inventar. Então, dependendo do que você vai inventar, é o material que você vai utilizar. Deve ser prazeroso, com regras fáceis, o que é um jogo, né? O jogo, ele deve ser para a criança agradável, prazeroso, tá? Sei que a gente não agrada todo mundo, mas dentro do possível, né? Dentro da faixa etária. E regras fáceis, porque elas têm 6 a 7 anos. E claras, né? Além de ser fácil, ela precisa ser clara, não pode ser complicado. Você escrever de forma que você nem sabe ler o que está escrito, muito menos entender a regra do jogo, né? Então não pode. Você vai construir esse jogo e colocar como que ele deve ser, escrever como que ele deve ser jogado, tá bom? Numa folha do teu caderno, você pode fazer isso, construir. Deve ser inventado por você, ok? Ah, professora, mas eu não tenho ideia para construir um jogo. Pensa numa aula que você quer dar, ok? E aí você pega e faz um jogo em cima desse conteúdo que você precisa, sem esquecer que precisa ter movimento de locomoção, ou seja, andando, correndo, saltando, tá bom? Você pode pegar um jogo que você viu e fazer parecido com ele, tá bom? Pode ser. Pode se basear em outros jogos aí que já existem, né? Eu até escrevi. Deve ter um objetivo, ou seja, o que você como professora quer ensinar com esse jogo, tá? Então, você vai colocar lá a faixa etária, seguir esse padrão que eu construí aqui, tá? E aí você vai colocar o objetivo. Vocês já estão no 5º e 6º semestre, né? Já estão fazendo plano de aula, então tenta ver o que vocês conseguem. Qualquer dúvida, okay, vocês podem me perguntar através do e-mail, tá bom? Então leia com calma aquele artigo que eu mandei, tá bom? E depois vocês vão construir esse jogo, ok? Bom trabalho então, bom para vocês.